Fala pessoal, hoje aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre a ata do Copom que saiu recentemente. A gente teve uma elevação na taxa de juros e a ideia é a gente trazer os principais pontos aqui dessa ata, porque a gente tem muita coisa interessante que é relevante para o mercado, é relevante inclusive para o seu próprio bolso e que pode impactar os investimentos aí futuros para os próximos meses, tá? Então a gente começa aqui a ata, né, resumindo, o Copom ele aumentou a Selic aí em 1,5 ponto percentual, acho que todo mundo já está sabendo isso. A Selic saiu de 6,25, foi para 7,75% ao ano e ele já contratou para a próxima reunião um novo aumento de 1,5 pontos percentuais também, tá? Então a gente deve terminar o ano aí com a Selic na faixa aí de 9,25% ao ano. Mas fora isso, fora esse resumo que acho que todo mundo já pegou, todo mundo acabou já vendo, saiu já várias vezes na mídia, a ideia é a gente resumir aqui um pouco o que o Copom falou aqui na ata, tá? A gente tem dois destaques aqui muito grandes que ele colocou. O primeiro é o cenário externo, menos favorável aqui aos mercados emergentes, principalmente em função de Estados Unidos e China, né, que impacta muito o Brasil. Os dois estão com os indicadores ali já de economia, de atividade um pouco mais fracos do que era esperado, e também a inflação está vindo um pouco mais alta, inclusive os Estados Unidos já devem iniciar aí no próximo mês o taper, né, que seria a redução ali e já começar a comprar os títulos públicos que está na mão da população. Um outro ponto interessante é que os indicadores de atividade no Brasil também não estão bons, tá? Também estão fracos, exceto o setor de serviços. O setor de serviços aí tem recuperado muito, inclusive está impactando na nossa inflação e voltando a patamares ali na casa ali de 2019 mais ou menos. O que é um ponto relativamente bom, apesar de pressionar a inflação, ele é bom porque mostra que a nossa taxa de desemprego ela está diminuindo. Se a gente tem um serviço um pouco mais quente, mais arrojado nesse momento, é porque as taxas de desemprego estão diminuindo, e isso também é um fator positivo, tá? E uma questão interessante aqui que ele coloca é que, pegando aqui até a frase dele aqui, a alta persistente da inflação está impactando o núcleo dela, tá? O que seria isso, o núcleo da inflação? A inflação hoje ela é composta por diversos setores, né? Pega vários produtos diferentes. Só que a gente tem lá alimentos e energia elétrica, que são produtos que têm muita volatilidade, porque eles estão atrelados ali a variações ambientais. Então, o Banco Central ele não considera esses dois produtos na hora de fazer as projeções macroeconômicas dele e tudo mais, projetar a inflação, justamente porque ele oscila muito de acordo com aquilo que não é possível controlar, que seria chuva, escassez hídrica e tudo mais, que é o que a gente está vivendo agora. Então, o núcleo da inflação são todos os produtos, exceto alimentos e energia elétrica, tá? Então, quando a gente pega a inflação como um todo e a gente só tem essas duas áreas subindo, o Banco Central não faz alterações na sua política monetária, não altera projeções ali de inflação e de juros. Mas quando a gente tem uma alteração no núcleo da inflação, que aí a gente entra em commodity, serviços, combustíveis como um todo, né, entrando aí de uma forma um pouco mais pesada, aí o Banco Central começa a ter uma posição, seja ali um pouco mais contracionista ou expansionista, que é quando ele faz a alteração. E ele já vem trazendo essa ata que o núcleo da inflação está sendo alterado. Então a gente já tem aí setor de bens industriais, commodities e serviços apresentando altas significativas do preço, e é justamente isso que levou o Copom a fazer uma alteração mais alta aí da taxa de juros, tá? Outro ponto de atenção aqui seria nas projeções inflacionárias, tá? O Conselho Monetário Nacional, que é o CMN, ele estabelece as metas de inflação, né? A gente vive hoje aqui num tripé macroeconômico do Brasil, né? Que seria superávit primário, metas de inflação e câmbio flutuante. A meta da inflação para 2022, estabelecida pelo CMN, é de 3,5%, tá? Grave isso aí, 3,5% para o final de 2022 de inflação. O Copom, o que ele faz? Ele pega ali a média do mercado, o que os analistas, os economistas estão precificando de câmbio, de taxa de juros, de inflação para o ano que vem. Ele tem um modelo econométrico lá que utiliza e faz essas projeções. E ele tomando como base aqui uma projeção de juros de 9,75%, recebe 9,75%, 0,5% a mais do que a gente vai finalizar o ano agora, para 2022. E o câmbio na faixa de 5,60, ou seja, um câmbio relativamente alto, que seria a média que o mercado está precificando, ele chega numa inflação de 4,10%.
Então perceba que mesmo com uma taxa de juros bem alta, né, de 9,75%, o Banco Central não consegue atingir a meta ali, o centro, né, da meta de inflação. É importante a gente falar que a gente tem a meta e a gente tem ali uma possível oscilação de 1,5 ponto percentual, tanto para cima quanto para baixo. Então se a gente ficar em 5% ainda de inflação no ano que vem, ainda estaria dentro da meta, mas não é o centro. O objetivo do Banco Central é sempre atingir o centro da meta. Então perceba que mesmo com a taxa de juros muito alta, a gente ainda em 2022 não conseguiria atingir o centro da meta de inflação. Mas quando projeta isso para 2023, aí sim a gente já conseguiria ficar na parte de baixo ali, que seria em torno de 3,10 ali de inflação, sendo que a meta seria também 3,5%, tá? Então, isso aqui é um ponto interessante porque pode ser que no meio do caminho, né, seja no final desse ano não, no início do ano que vem, no final desse ano a gente deve terminar aí nos 9,25% mesmo, mas que talvez no primeiro semestre ali do ano que vem, caso o nosso cenário não mude em questões positivas, né, de gasto de governo, questões expansionistas, de inflação, a gente pode ter uma inflação, uma taxa de juros, uma Selic ultrapassando os 10%. Tá? Justamente para conseguir atingir talvez a meta de inflação em 2022. E inclusive é isso que a gente viu. Se a gente pega o Tesouro Direto, as taxas do Tesouro Direto, você vai ver que ele está pagando ali nos vencimentos curtos, 2024, 2026, uma taxa de juros mais alta do que os vencimentos longos, por exemplo, em 2031. E isso a gente chama de curva de juros invertida, né? Porque que é o normal? No longo prazo é mais incerto, mais coisas podem acontecer. Imagina, você empresta um dinheiro para um amigo seu e aí ele fala que vai te pagar em 6 meses. Bom, tranquilo, 6 meses você espera, pouca coisa pode acontecer, mas em 10 anos, ele pode sofrer um acidente, ele pode morrer, ele pode quebrar, várias coisas podem acontecer e você não receber seu dinheiro. Então, normalmente a taxa de juros de longo prazo ela é maior, mas o que a gente vê hoje é justamente essa inversão da curva de juros. E isso é muito ruim porque, caso o Banco Central tenha que subir demais a taxa de juros, justamente para conter a inflação, a gente pode entrar num período de recessão, porque você aumenta muito os juros, você inibe ali muito a atividade econômica e aí o país começa a retrair e a gente vai ter, por exemplo, poderia ter PIB negativo no ano que vem. Né? A gente já tem alguns economistas projetando um PIB zero para o ano que vem, não é a média hoje está na casa de 1,5%, 1% de PIB para o ano que vem, mas a gente já tem alguns analistas, alguns bancos precificando de 0 até menos 0,5%, tá? Que seria já um processo recessivo, o que é muito ruim. Então, o Banco Central vai ter que acertar muito a mão então aí nesse primeiro semestre de 2022, tá? Justamente para não incorrer em um aumento excessivo da taxa de juros, a ponto de colocar a atividade econômica em risco, mas também ele não pode deixar a taxa de juros muito baixa a ponto da inflação, ele perder as rédeas de inflação e não conseguir atingir aí a meta de 2022, beleza? Além disso, o Copom também foi bem duro ali na sua ata em relação ao cenário fiscal, né? Ele diz que as projeções podem sofrer alta volatilidade se o governo mantiver as políticas expansionistas atuais. Então, a gente vê que o próprio Copom já fala, cara, a gente está projetando isso daqui, mas pode mudar, porque se a gente continuar ainda mais um ano eleitoreiro, com alguns vieses de política mais expansionistas, mais populistas, atrelados ali à expansão monetária como um todo, a gente pode sofrer algumas alterações aqui também na política monetária como um todo do Banco Central, precificando aí algumas taxas já no futuro mais contracionistas do que ele já vinha prevendo, do que ele está prevendo hoje, tá? O que a gente pode tirar de cada um desses pontos que a gente colocou aqui? O cenário atual a gente precifica uma taxa de juros alta, uma inflação alta, um PIB talvez não muito interessante aí, e esse cenário todo, existem alguns setores da bolsa, da economia como um todo, que podem se beneficiar disso ou são menos prejudicados, tá? Você pega um setor de commodities, por exemplo, ele tende a ir muito bem com o dólar mais alto, com uma inflação também um pouco elevada ali, não impacta tanto porque repassa muito preço para o consumidor final. Consequentemente, setor, por exemplo, de alimentos e bebidas, né, pega muito isso. O setor de supermercados também tende a repassar muito preço. O setor bancário repassa também taxa de juros, vai para o cliente final.
Então, existem alguns setores da economia que tendem a se beneficiar. Em contrapartida, outros são extremamente prejudicados. A gente pega, por exemplo, empresas de tecnologia, setor imobiliário e de varejo, talvez eu diria o varejo impactado de duas vezes, que o varejo brasileiro está muito atrelado ao setor de tecnologia também. Então a gente pega, por exemplo, o lucro líquido dessas empresas como Magazine Luiza, Mercado Livre, Via, né, que é a antiga Via Varejo, Lojas Americanas, você vê que você vai descendo lá na DRE dela de receita líquida, lucro operacional, lucro bruto e tudo mais, você chega num lucro líquido é 2%, a margem líquida é 2% da receita, 3% da receita quando vem muito. Ou seja, qualquer flutuação em desemprego, taxa de desemprego mais altas, que é o que a gente tem ainda, né? A gente tem uma taxa de desemprego ainda muito elevada, juros muito altos, né? Tirando ali o acesso ao crédito, principalmente da camada mais pobre da população, e uma inflação elevada, que é essa população que já tem pouco dinheiro, acaba gastando mais com as coisas básicas, que seriam alimentos e energia elétrica, que é muito inflacionado, oscila muito, e a gente ainda vive uma crise energética hídrica como um todo, eles tendem a consumir menos produtos como eletrodoméstico, coisas desse tipo. Então impacta diretamente de uma forma bem forte essas empresas, tá? Então tomem cuidado com esses setores hoje atrelados à tecnologia, que precisa muito de alavancagem, de dívida para financiar suas operações, tá? Basicamente é isso que a gente queria trazer aqui para vocês hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aqui para a gente nos comentários, beleza? Um abraço, valeu!